Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um estudo do Vem Segue-me. Estamos entrando na última aula do Novo Testamento, o livro que estudamos aqui ao longo deste ano, e entramos aqui no capítulo de 15 a 22 de Apocalipse, e o tema da nossa aula é: Quem vencer herdará todas as coisas. Nós temos hoje convidados especiais aqui para participar aqui com a gente dessa aula. Meu amigo Alexandre, lá de Vinhedo, sempre acompanhou o ano todo aí, acompanhou as aulas com a gente. É um convidado especial aí para estar aqui com a gente. E também a minha filha Júlia, que está aqui assistindo, vai participar conosco aqui dessa aula. Vamos aprender todos juntos. Nós estudaremos os seguintes tópicos: temos que nos distanciar da iniquidade do mundo. Podemos nos preparar para a segunda vinda do Senhor e para o dia do juízo final. Se formos fiéis, seremos abençoados com a glória celestial. Escolher a retidão em vez da iniquidade da Babilônia. Olha só quanta coisa importante, quanto conteúdo valioso. E eu convido você a ficar aqui comigo até o final e também se inscreva nesse canal se você não é inscrito ainda, ative o sininho aí para receber as notificações, deixe o seu comentário, que é muito importante para que essa mensagem seja levada a mais pessoas. E desde já eu agradeço todas as participações e comentários de cada um de vocês. Bom, vamos então para o nosso primeiro tópico. Temos que nos distanciar da iniquidade do mundo. Bom, aí tem uma imagem do lado direito, né? E vamos ler Apocalipse 15:1. O que que fala sobre essa iniquidade, né? Que nós devemos nos distanciar. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. Então, nós estudamos nas aulas anteriores sobre os selos, né? Os 7 selos. Aprendemos sobre os 6 selos. Eles foram resumidos em 25 versículos de Apocalipse. E o último selo, que seria essa última dispensação, ela está registrada em 259 versículos, os últimos 259 versículos de Apocalipse. E a gente vai aprender um pouco sobre essa ira de Deus, como a gente leu nesse versículo 1. João, ele viu 7 anjos que derramariam praga sobre os iníquos nos últimos dias. Então, aqui nós vamos ler, aprender, estudar sobre essas pragas que vão acontecer sobre os iníquos nos últimos dias. É interessante que o manual ele ensina, né, Alexandre, que essas pragas elas vão ser derramadas sobre os iníquos. E aí a gente vê que são algumas pragas. Vamos ver qual foi a primeira, o primeiro deles. Diz assim, Apocalipse 16, de 1 a 2. E ouvi do templo uma grande voz que dizia os 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então, Deus ele está realmente irado e ele pediu para que fosse derramado aí a sua taça de ira sobre a terra. Então, ele foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aí ele viu também o segundo anjo. Lê para nós aí, Alexandre, o segundo anjo. Claro. Versículo 3. E o segundo anjo derramou a sua taça no mar, e esse tornou-se em sangue, como que de um morto, e morreu no mar toda a alma vivente. E o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas e tornaram-se em sangue. Olha só o que João viu, né, dessa ira de Deus aí, conforme demonstrado, né, nessas escrituras, o que cada anjo vai realizar aí nesses últimos dias. E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta.
e o seu reino se fez tenebroso, e mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Olha só que ainda assim, depois de Deus demonstrar toda a sua ira, derramando todos esses fatos, né, que vão acontecer aí, seja sobre o mar, sobre os rios, aquelas pessoas iníquas, elas vão blasfemar de Deus, vão ficar reclamando e não vão se arrepender daquilo que eles realizaram aqui na terra. Então, isso chama bastante atenção também. Júlia, lê para a gente aí o sexto e o sétimo, por favor. O versículo Tá. 12 e 17. 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu uma grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. Ou seja, aqueles 7 anjos que João viu, né, das coisas que vai acontecer aí nos últimos dias, esses são os sétimos acontecimentos, né? São os 7 acontecimentos que vão estar acontecendo aí nos últimos dias, para que a gente possa ter uma noção do que vai acontecer na Terra antes da segunda vinda de Jesus Cristo. E aí, continuando, Apocalipse 16, 18 a 19. Lê para nós aí, Alexandre, por favor. Claro. 18. E houve vozes e trovões e relâmpagos e um grande terremoto, qual nunca houve desde que há homens sobre a terra. Tal foi esse grande terremoto. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes. E as cidades das nações caíram. E a grande Babilônia veio em memória diante de Deus, para ele lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Então, olha só, mais acontecimentos, né, além daquelas iras de Deus realizadas pelos 7 anjos que João viu, vai acontecer trovões, relâmpagos e um grande terremoto que nunca houve na Terra antes, né? Então já está avisado aqui também sobre as coisas que vão acontecer aí na Grande Babilônia. E o que é interessante que o manual diz é que não é muito agradável ler sobre a iniquidade da Babilônia e sua queda, em Apocalipse 17 a 18, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui, né? Não é uma coisa assim gostosa de saber das coisas que vão acontecer, né? Ler sobre essa iniquidade que existe na Babilônia. Mas é instrutivo porque a Babilônia pode ser um símbolo do mundo iníquo em que vivemos hoje. Então é importante nós sabermos dessas coisas porque a Babilônia, ela é um símbolo exatamente do mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente vive, infelizmente, a gente vive num mundo cada vez mais iníquo. Então, as escrituras servem para nos alertar, né, sobre isso. E aí, algumas perguntas para a gente ponderar. Por que e eu gostaria da opinião de vocês. Por que as pessoas são atraídas para a Babilônia ou para as coisas mundanas? Por que a Babilônia é perigosa? E o que acontecerá com a Babilônia? E que aviso João nos deu para nos ajudar a escapar do destino da Babilônia? Qual é a pergunta que chama mais atenção aí para vocês? Penso que é porque as pessoas são atraídas, né, para a Babilônia ou para as coisas mundanas. Isso faz parte da natureza humana, né? Como seres humanos que somos, buscamos muitas vezes coisas que são do mundo, né? As coisas que o mundo oferece. Lamentavelmente, né, isso acontece, mas faz parte da nossa da nossa da nossa própria característica, né? O nosso homem natural, né, como dizemos, né? Então, lamentavelmente isso faz parte, né? Não há dúvida que a Babilônia é perigosa, não há dúvida que ela não irá vencer, né? O que acontecerá com a Babilônia? Ela será destruída no final, né? Então, faz parte da natureza humana cometer erros, cometer falhas. E o mundo, a Babilônia, oferece uma série de digamos, oportunidades para isso, lamentavelmente.
Para mim, a pergunta de por quê, né? Por que que ela é perigosa? Porque hoje, imagina uma pessoa viciada, vai. Uma pessoa que tem qualquer tipo de vício, é muito mais difícil você se libertar dela quando você está num ambiente propício para isso, né? Então, a Babilônia, para mim, é perigosa porque é difícil de você sair sozinho, você vai precisar de ajuda de alguém. Verdade. Bom, continuando aqui, Apocalipse 18, 4, né? Sobre a gente viu o quão difícil é sair dela, né? Como a Júlia falou, muitas pessoas são viciadas, né? Estão vivendo em pecado, não conhecem nenhum caminho para poder se livrar do pecado. Infelizmente, as pessoas não vão mais para a igreja, as pessoas tendem a não ir mais para a igreja, né? Por quê? Porque muito se fala sobre a desconstrução da família, né? A desconstrução do evangelho, parece que isso todos os dias é pregado pelo mundo. Então, as pessoas que vivem nesse mundo iníquo, né? A Escritura Apocalipse 18:4 fala justamente sobre isso. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não recebas das suas pragas. Então, ou seja, a Escritura já está dando aqui o conselho para todo o povo, né, que vive nessa terra. Sai dela, sai da Babilônia, sai desse mundo iníquo, né? Então, a pergunta que eu faço é: como podemos sair dela? Como nós podemos sair dessa Babilônia, desse mundo iníquo e nos tornarmos pessoas mais próximas de Deus? Como fazer isso? Ou como aconselhar as pessoas a sair desse mundo? O que precisa ser feito? Eu acho que só de você andar com pessoas com um padrão diferente do seu, né, com hábitos diferentes do seu, já vai te ajudar a sair do ambiente que você está, né, da Babilônia que seja. Então, para mim, é aquela frase, né, anda, diga com quem tu andas, não, algo assim, né, e dirás quem tu és, algo assim. Faz Uhum. muito sentido, porque com quem você anda reflete quem você é, né? Então, é uma forma de você poder sair da Babilônia, ter boas influências ao seu redor. É verdade. Sem O dúvida, que você acha, sem Alexandre? dúvida. Com certeza, concordo com a Júlia. As pessoas que a gente se relaciona, as pessoas que a gente muitas vezes usa como modelo na nossa vida, exercem grande influência e, lamentavelmente, algumas vezes para o mal, sem dúvida nenhuma. Os amigos, os familiares, ou mesmo as pessoas no trabalho, ou em qualquer círculo social de relacionamento que exista, influenciam, né? Nós somos influenciáveis enquanto seres humanos, né? Obviamente que o ideal para que a gente saia da Babilônia e fuja, né, de qualquer forma dessas pragas é que a gente siga as palavras dos profetas, né? Siga o evangelho do Salvador, né? Que a gente busque nas escrituras, nas palavras dos profetas e de seus líderes, né? As palavras que nos guiam para longe da Babilônia, né? Essa é a maneira da gente sair. Mas concordo completamente. Os nossos relacionamentos formam muitas vezes a linha de conduta que a gente tem. Isso não tem dúvida nenhuma. As escrituras estão aí, né, justamente para ensinar, para aconselhar como é essa escritura. E tem aquela escritura que fala também: ninguém será salvo em ignorância. Ninguém vai poder falar assim: eu não sabia, né? A pessoa vai falar: eu não sabia. Não, não tem como não saber. Por quê? Porque as escrituras estão aí. Todo mundo conhece a Bíblia. Basta ler a Bíblia, os seus ensinamentos dos profetas, né? Dos profetas antigos, e lembrando também que temos os profetas atuais. Então, ou seja, vamos estudar as escrituras. É uma maneira de nós sairmos dessa situação. Próxima escritura, Isaías 52:11. Retirai-vos, retirai-vos, saí daí, não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Então você vê, Isaías também está dando esse conselho, assim como nós lemos em Apocalipse. Ele está falando, ó, retirai-vos, retirai-vos, saí daí.
né? Não toqueis em coisa imunda. Então, você quer conselho mais claro do que esse? E quando ele fala assim, os vasos do Senhor são os portadores do sacerdócio, né? Esses homens dignos, portadores do sacerdócio, que são instrumento nas mãos de Deus, esses aí nós devemos tomar cuidado para não cair em pecado, viver no mundo iníquo, né? E se isso acontecer, nos arrepender e nos purificar, né? Como diz a Escritura. Doutrina e Convênios 25:10. Em verdade eu te digo que deverás deixar as coisas deste mundo e buscar as coisas de um melhor. Então as pessoas acham que as coisas boas são essas coisas mundanas, as coisas materiais, bens materiais, uma vida de luxo, uma vida de fama, que é o que todo mundo busca, né? Luxúria, fama, riqueza, né? Ostentação. Então a gente vive muito nesse mundo. Mas as escrituras falam, né? Que nós devemos deixar coisas desse mundo, né? As coisas iníquas desse mundo, né? E buscar as coisas de um mundo melhor. Então, nada impede de nós buscarmos riqueza. O Senhor quer que nós sejamos prósperos, né? Se nós guardarmos seus mandamentos, nós seremos prósperos, como diz a Escritura, mas também colocar o reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. E depois buscar todas as outras coisas do mundo, né? Como diz a Escritura, em Mateus. Exatamente. Próximo tópico, podemos nos preparar para a segunda vinda do Senhor e para o dia do juízo final. Lê para nós aí, Alexandre, por favor. Ok? Joel 2:31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então, algumas coisas que vão acontecer antes da segunda vinda, né? O sol vai se converter em trevas, a lua em sangue. E vamos ver Apocalipse 19, de 5 a 7, o que fala sobre essa segunda vinda de Jesus Cristo. Júlia, lê para nós aí, por favor, dos 5 ao 7. Eu tô com a minha mãe aqui, ela vai ler, tá? Ah, tá bom. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Olha só quão feliz, né, vai ser esse momento onde podemos dizer aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. E vamos ver como também vai ser essa volta de Jesus Cristo, conforme Apocalipse 17, 11, 13 e 14. Leia aí, Alexandre, para nós, por favor. Claro. Versículo 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja em justiça. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome chama-se o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. Então, olha só, né, a imagem ajuda a gente a compreender a Escritura, né? Eu procurei uma imagem sempre procuro colocar uma imagem que se assemelhe à Escritura para poder fixar melhor na nossa mente. Então, quando a gente vê essa imagem do lado aí, é mais ou menos dessa maneira como será a segunda vinda de Jesus Cristo, né? Conforme essa Escritura. Ele vai estar vindo montado num cavalo branco, com essa veste aí na cor salpicada, né? Como diz a Escritura, na cor vermelha, né? Salpicada de sangue, para lembrar aquele sangue que ele derramou quando ele expiou pelos pecados de cada um de nós, né? E juntamente com esses exércitos aí de cavalo branco. Apocalipse 19, de 15 a 16, diz: E da sua boca saía uma afiada espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, ou seja, ninguém vai ter dúvida de que Jesus Cristo está voltando, né? Ou ele estará novamente aqui na Terra. Ele já veio uma vez, muitos não acreditaram que ele era o Salvador, e ele virá novamente. E ele vai vir
né, com essa veste e escrito aí na sua coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não é interessante essas escrituras? O que vocês acham? Muito, né? Triunfante, né? O Salvador voltará e reinará, né? Sobre toda a terra, né? E será um momento decisivo, né? Vamos dizer assim, um momento final, né? Então, a gente vê como, né, estudando um pouco mais, vendo as escrituras, né? A gente vê como o Salvador é o nosso mestre, né? Ele voltará e irá retornar para que toda a justiça seja feita, né? Para cumprir o seu propósito, né? Para Cumprir o seu cumprir propósito. todo o plano de salvação de Deus aí, ele mais uma vez vai estar sendo enviado aí para cumprir e realizar toda a obra de Deus. Apocalipse 20, 12 a 13 diz: E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E o mar deu os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então é interessante que João ele viu esse livro, né, que abriram-se todos os livros, que é chamado livro da vida, e cada um foi julgado, né, e cada um será julgado, na verdade, segundo as suas obras. Então, aqui do lado, né, a gente vê uma imagem de um livro, né, sem capa, um livro branco, um livro que está para ser escrito. E aí eu remeto esse livro aí ao nosso livro, né? Esse aí vai ter o nosso nome na capa, vai ter a nossa imagem na capa, vai ser o livro da nossa vida, né? Então é importante saber que um dia esse livro vai ser aberto. E segundo Nef 9:14 fala: Teremos, portanto, um conhecimento perfeito de todas as nossas culpas, e nossa impureza e nossa nudez, e os justos terão um conhecimento perfeito de sua alegria e sua retidão, estando vestidos com pureza, sim, com o manto da retidão. Então, aqueles que são justos, aqueles que são puros, né, não vai ter esse sentimento de culpa, né? A gente vai ter lembrança de todas as coisas realizadas aqui, todas as nossas obras sobre a terra. Segundo Nef 29:11, pois eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como no oeste, tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar, que escrevam as palavras que lhes digo, pois pelos livros que forem escritos, julgarei o mundo, cada um... Opa, vocês estão me ouvindo? Sim, 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 tá normal. Sim, Continua lendo, por favor. sim. Pelos livros que forem escritos, julgarei o mundo, cada homem de acordo com as suas obras, conforme o que está escrito. Segundo Nef 29:11. Então, mais uma vez aqui falando sobre os livros da vida, né? Deixa eu ver aqui. A pergunta é, lê para a gente aí, Alexandre, por favor. Sim. O que gostariam de ver escrito no livro da sua vida a seu respeito? Puxa vida, pergunta excelente, né? Fico pensando o que é que eu gostaria de ver escrito no meu próprio livro, né? Sobre, sobre eu mesmo, né? Eu realmente gostaria de ver escrito que fui um servo, né, de Jesus Cristo, que procurei seguir as suas orientações, que procurei ser de fato uma pessoa cristã, né, que procurei fazer com que minha vida e a vida das pessoas ao meu redor, ou as pessoas que eu me relaciono, pudessem também ser mais parecidas com a do Salvador, né? Esse é o que eu gostaria, né, que tivesse escrito, né, que eu pudesse ler coisas cristãs sobre mim mesmo nesse livro. Outra pergunta, que escolhas podemos fazer hoje de modo que essas ideias sejam de fato escritas no livro da vida? Então, olha só que interessante, né? Todas as escolhas que nós fazemos hoje, ela vai nos levar a um registro, né? E esse registro vai estar sendo realizado aí
nesse livro da nossa vida. Então, vamos ponderar sobre que tipos de escolha nós estamos fazendo. Próximo tópico: se formos fiéis, seremos abençoados com a glória celestial. Lê para nós aí, por favor, Júlia ou Camila. Versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como a esposa adornada para o seu marido. E eu vi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Olha só, né? A bênção que vai ser saber que vai existir uma nova Jerusalém. Apocalipse 21, 23, para finalizar. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todo sempre. Então, olha só como belo vai ser, né, esse momento de um local, uma nova Jerusalém, que não vai precisar nem de sol nem de lua para brilhar, justamente porque a glória de Deus vai fazer esse papel. Último tópico: escolher a retidão em vez da iniquidade da Babilônia. O elder Kim Cook ele ensinou: não podemos evitar o mundo. Enclausurarmos-nos não é a saída. Em sentido positivo, nossa contribuição para o mundo é parte de nosso desafio e é primordial se quisermos desenvolver nossos talentos. Os membros da igreja precisam estar envolvidos no mundo de maneira positiva. Como então equilibramos a necessidade de contribuir positivamente para o mundo e não sucumbir aos pecados do mundo? Dois princípios farão uma diferença significativa. Primeiro, faça com que as pessoas saibam que você é membro da igreja. Segundo, viva suas crenças, esteja seguro delas. Bom, esses são os ensinamentos do livro do Novo Testamento. O último versículo do livro é Apocalipse 22, 21, que diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Então, esse é o último versículo do livro de Apocalipse, capítulo 22, que eu gostaria de deixar aqui com cada um de vocês. Obrigado pela participação, Alexandre, Júlia, Camila, nessa aula. Eu finalizo aqui o livro do Novo Testamento e convido a estar aqui comigo no próximo ano, que nós vamos estudar o livro de Mórmon. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado, Júlia. Obrigado, Camila, Obrigado. pelas participações. Forte abraço a vocês. Eu vou encerrar aqui. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.